Mas também design é estratégico, né? E a gente precisa multiplicar também, né? Como a gente resolve problemas através do design, né? Então, o design, no fim, é resolver problemas. A gente é tipo o Waze do produto. Então, assim, a gente direciona, dá o caminho. Então, o caminho para você ter uma melhor experiência é esse aqui. Toda empresa a gente tem que falar também, ensinar design pra galera. E quanto mais pessoas souberem, design não é só para designers, design é para todo mundo. Olá pessoal, tudo bem? Gilmar Gomier. Estamos em mais um episódio do Tuia Design Talks. A Tuia é um estúdio de design e pesquisa situado aqui em São Paulo. O Tuia Design Talks é um podcast que vai falar da relação entre UX e design e as áreas de negócio das empresas. Nessa segunda temporada, a gente está conversando com líderes de design para entender a relação deles com as áreas de negócio. O nosso convidado hoje é o Rafael Prado. Ele é coordenador de design da Livelo. Seja muito bem-vindo, Rafael. Gil, obrigado pelo convite. Pô, maneiro demais a iniciativa de trazer ali voz das pessoas, líderes ali de design, falar um pouco do dia a dia. Pô, fiquei muito feliz. Obrigado. Vamos aí agora conversar. Obrigado pelo aceito e também por estar aqui. Eu vou pedir para você começar se apresentando então para os nossos ouvintes. Boa. Muita gente me conhece como Rafinha, o Rafa, né? Eu tenho 35 anos, sou de Sorocaba. Eu cresci ali com duas mulheres me ensinando muito, né? Minha avó, minha mãe. Sou casado, tenho 2 gatinhos. Sou casado com uma melhor maquiadora desse mundo, né? Eu vendo muito peixe dela porque ela é maravilhosa. O que eu posso falar aqui, né? Gosto muito de filmes, pô, sou viciado em filme, adoro um cinema, pô, gosto muito de ver filme alternativo também, os filmes da A24 me pegam muito, aqueles filmes que tem aquele final aberto, que você fica pensando, digerindo o filme ali por uns dias ainda, puta, gosto muito de filme, jogos também gosto bastante, puta, gosto muito eu comecei ali no mercado de indústria digital, trabalhando num estúdio que desenvolvia jogos, então gosto muito de jogos indies, jogos curtinhos ali, de estúdios independentes. Tem esse pacotinho nerd completo, né? De filmes, jogos, né? Séries. Então, sou um cara bem, bem de boas. Tem uma parada que eu gosto muito de trazer também, quando eu me apresento assim, é que vai passando ali depois dos 30, né? Mas tem que começar a ficar preocupado com a saúde também, né? Fazer uma atividade física e tal. Então, para mim, o treino é fundamental no dia a dia, né? Faço CrossFit para dar uma espairecida, assim, é onde que eu desligo um pouco minha cabeça, assim, né? Onde meus pensamentos, eles adormecem um tempinho e aí eu descanso a mente e canso o corpo, né? Mas faz um bem danado, assim. Então, meu hobby virou mais que um hobby, assim. Acho que é mais uma prática diária mesmo, assim. Faz parte, assim, de mim, sabe? Fazer uma atividade física é importante. É bem importante, acho que assim, para qualquer idade, né? Principalmente quando você vai tendo mais idade. Você tem que fazer conta, né? Putz, quantos anos eu tenho mesmo? Eu nasci tal ano e tal, bem por aí. Eu faço natação. Natação e comecei musculação. Musculação não gosto muito, é chato mas mesmo. é importante, mas né? É importante, né? Mas é importante. Natação eu gosto muito porque também é um tempo ali meu com a água que fica ali, né? Fica um desafio, fica aquela coisa e você acaba esquecendo do mundo mesmo, né? Nossa, faz muito bem, né? Igual no design, muito que a gente fala que a gente tem que ter white space, né? Então, não dá para colocar todas as informações todas juntas no mesmo lugar, colocar todas as informações no mesmo slide. A gente na vida também precisa do nosso white space, precisa também um respiro, né? Não dá pra gente ficar também bitoladão assim, né? Sim. E Rafa, como foi sua formação acadêmica? Ela começou bem diferente, né? Que você falou que começou com usinagem, né? Como foi até chegar ao design? Putz, é bem curiosa essa história, assim, né? Eu tinha mais ou menos, acho que uns 15 anos. E aí, aquela fase de escola, né? Ia na escola de manhã e à tarde ficava jogando videogame, né? E aí, minha avó, minha mãe falaram, você precisa fazer alguma coisa e tal. Sempre fui muito curioso, né? E aí, eu fiz uma prova de usinagem. Minha avó viu lá que tinha um curso de usinagem de graça.
E aí tinha que fazer uma prova para passar, né? E aí eu fiz a prova, passei no curso de usinagem. Nem sei porque que eu me meti na usinagem. Mas ele tem uma conexão interessante, assim. Eu fiz o curso de usinagem, e aí logo as primeiras matérias era de desenho industrial. Então a gente tinha uma peça, e aí a gente tinha que desenhar essa peça em 3 perspectivas. E eu gostei muito, muito de desenhar. Puta, eu tirava muitas notas boas ali desenhando, né? E aí eu falei, pô, legal isso aqui, né? Gostava de mexer com computador também na época. Falei, como é que eu imagino que numa empresa eu não vou ficar com lápis e um papel desenhando, né? Como é que eu me profissionalizo nisso? Aí eu fiz um curso de AutoCAD. Fiz um curso de AutoCAD para aprender a fazer esses desenhos em perspectiva. Lá nessa escola que fiz o curso de AutoCAD, tinha também um curso de Corel. E eu sempre fui muito fã de desenho, sempre gostei muito de desenhar. Só que até então eu não imaginava, né, onde isso poderia me levar. E aí eu vi que puta, eu podia fazer logo, cartão de visita, e aí Corel, né, puta, Corel é um programa super engessado, lá travava bastante, mas dava pra se divertir fazendo lá. Falei, pô, legal isso aqui. E eu sempre fiquei pensando, puta, o que eu posso fazer com isso, né? E aí eu tava pesquisando, eu tava ali, eu já tinha meus 16 anos já, o meu curso de usinagem durou 1 ano e meio. Foi terrível a parte de mexer no torno lá assim, mas eu aprendi a fazer algumas coisas, né? Mas aí, quando eu tinha perto de uns 17 anos e perto de sair da escola, aí eu comecei a pensar nisso, pô, o que eu vou fazer de faculdade? E aí quando eu fiz esse curso, falei, pô, acho que dá pra trabalhar com isso, né? O que dá pra trabalhar com isso? Design. Só que na época tinha até o curso de design gráfico, mas eu vi que tinha uma matéria de design no curso de comunicação social. Falei, pô, acho que pode ser um caminho legal para trilhar, porque tinha marketing, tinha design mesmo, tinha várias outras matérias que me davam uma perspectiva um pouco melhor de mercado. Então, se não der certo no design que eu gostava muito de fazer, eu posso ir para marketing, eu posso ir para outros lugares, né? Então, preciso arrumar o dinheiro para pagar minhas contas e virar adulto, né? Principalmente naquela época. Me formei em comunicação social em 2012, com ênfase em publicidade e propaganda. Minha vida ali sempre jogou para o marketing, né? Então, dentro ali da disciplina de comunicação, dentro da curso de comunicação social, eu sempre tentei direcionar mais para criação, mas a vida foi me jogando para o marketing. Aí, depois do curso que eu me formei, eu entrei como estagiário numa empresa para trabalhar com marketing, e aí eu falei, bom, deixa eu tentar me especializar mais ainda. Entrei numa MBA. Eu era muito novo, sei lá quantos anos eu tinha. Tinha uns 22, eu acho. E aí entrei no MBA, fiquei 9 meses lá, tranquei o curso. Por que eu tranquei, né? Tinha uma galera lá que era gestor, gerente, diretor, né? Então eu tava lá, a experiência do MBA é meio diferente, porque é muita troca de case, né? Então todo mundo falando, porque na minha empresa, na minha equipe, e eu lá assim, né? Pô, eu sou a equipe dessa galera, né? Eu faço parte da equipe, não tenho um time, né? Não tinha um time na época. Mas foi bem legal, assim, peguei uns aprendizados, mas não dava para colocar em prática, porque é muito mais troca de experiência. Tranquei o curso. E aí depois, né, de alguns anos, aí eu me especializei, fiz uma pós-graduação de gestão de projetos e inovação, que me agregou muito, assim. E aí eu já trabalhava já no mercado digital mesmo, assim, né? Então, da parte acadêmica, foi mais ou menos esse caminho ali, meio doido, né? Começou lá em usinagem e terminou ali comigo liderando o time de design na Livelo, né? É bem, é bem assim, não é tão planejado, né? Acho que a primeira temporada eu conversei mais, falava um pouco mais sobre carreira, carreira e formação acadêmica, né? Mas tinha aquela questão do lifelong learning, todo mundo com 40, 45 anos e estudando. A formação é muito dependente das suas oportunidades de trabalho, né? Porque você pode ter aquele sonho, mas aí vem o mundo mesmo e vem as necessidades, você vai se moldando, né? E é legal, eu também sou formado em comunicação social. Aí, ó, amigos de Porque, profissão, de formação. porque assim, eu sou 10 anos antes. Quando eu me formei, era muito, a agência estava muito no auge, né? Eu acho que a fase que você se formou já não estava tanto, mas não tinha tantos cursos especializados como hoje, né? UX, design digital, design Não gráfico tinha que mesmo. tem.
Então, era o curso ali que abarcava tudo, né? E hoje tem muitas opções ali para começar já de uma forma mais específica, né? Essa base genérica, generalista, né, falando assim, ela é bem boa, assim, porque te dá uma visão mais holística, né? Como se você olhasse por vários setores, assim, e no caminho você vai se especializando, né? Isso que é bacana, assim. Sim. E como foi sua trajetória até chegar agora na Livelo? Foi bem diferente, né? Porque começou com telemarketing, teve startup, teve... Nesse caminho ali de entender, né, como onde que eu quero ir, o que que eu gostaria de estudar, meu primeiro emprego ali foi logo que eu fiz 18 anos, eu trabalhei 2 anos e meio como operador de telemarketing. No começo, eu atendia cartões de crédito ali, que é aquele atendimento padrão, né? Então, quando você liga para um operador de cartão de crédito, você ali faz o primeiro atendimento, o primeiro contato. E aí, passou um ano, eu fui para o departamento de retenção. Aí, o departamento de retenção, eu era aquele cara chato que fazia as pessoas ficarem com o cartão de crédito. Ah, não, mas não cancela, Gilmar. Fica com o cartão de crédito e tal. Então, eu tentava convencer as pessoas a ficarem com o cartão. E aí, foi muito legal, assim, porque quando a gente, né, começou a ver que técnicas de argumentação a gente começava a usar ali, né? A gente ali, nosso grupo de profissionais ali que trabalhava, a gente começou a elaborar um script ali para poder atender, né? Então, ao invés de eu falar assim, senhor Gilmar, tudo bem? Meu nome é Rafael, estou aqui para atendê-lo. Eu falava, Gilmar, o que aconteceu? Por que você quer cancelar o cartão? Então, não com esse tom assim, mas era mais um bate-papo. Eu falei, eu tô aqui para te ajudar. Se for para cancelar o cartão, eu vou cancelar o seu cartão. Mas eu só queria que você contasse o que te deixou chateado. Porque você tá ligando, você ficou chateado com a gente. Então era um atendimento meio que humanizado, assim. O atendimento ele é humanizado, porque tem uma pessoa lá, né? Já começa aí, né? Mas ele tinha uma experiência um pouquinho diferente. Eu não fazia a menor ideia, assim, de atendimento humanizado, experiência personalizada, não fazia nada disso. Mas ali a gente conseguia reter muitos clientes. Tipo, 80, 90% das pessoas que ligavam ficavam com cartão. Então, assim, por que eu gosto de puxar essa história de telemarketing? Porque toda a experiência, né, que a gente tem trabalhando, ela é uma experiência que a gente consegue colocar na nossa caixinha de ferramentas, né? Então, essa experiência, por exemplo, com telemarketing, me ajuda hoje a olhar um pouco para a URA, para a central de atendimento, né? Pensando em experiência do usuário. Começou lá atrás, eu tinha 18 anos, né? Depois, né, a vida sempre foi me jogando para o marketing, então trabalhei muito conectado ali com marketing, com a área comercial das empresas, área promocional. Fui estagiário de marketing, né, numa indústria lá em Sorocaba. Depois dessa indústria ali que eu fui estagiário de marketing, que foi quando eu fiz a MBA, né, que eu estava nessa época, eu fui para uma startup. Eu nem sabia o que era uma startup na época. Surgiu a oportunidade de trabalhar como assistente de marketing nessa startup. E eu moro em Sorocaba, né? Quando a gente fala assim, tem uma empresa que faz jogos em Sorocaba. Você fala isso para uma pessoa que joga, fala, como assim? Tem uma empresa? Tem uma empresa que faz jogos? Jogos de celular, né? E foi muito louco, assim, uma experiência maravilhosa, assim. Então, a gente fazia jogos para aplicativo, a gente fazia jogos para celular, a gente fazia jogos para Windows 8 na época, né? Quando lançou ali o Windows 8. Windows Phone também, a gente chegou a fazer, nem famigerado, falecido já o Windows Phone, né? A gente fez jogos para o Windows Phone também, aplicativos. E eu trabalhava no marketing desse estúdio, dessa startup, né? Só que startup é assim, né? Startup, às vezes você acaba fazendo mais de uma função, porque é um time reduzido, é um time pequeno, né? Então você tem o seu foco ali, mas você acaba olhando para outras coisas também, né? E ali, né, a gente fazia jogos, fazia aplicativos, né, para empresas ali, Advergames, né? A gente tava falando de agência, né, publicidade. Eu sempre comento com amigos publicitários que eu nunca trabalhei numa agência, eu sempre tive vontade de trabalhar. Todo mundo, não, né, não faça isso, né, com a sua vida. Eu falei, pô, eu queria ter a experiência que uma agência teve, mas a gente atendia agências, né, então a gente fazia jogos para as agências. E eu sempre olhava pro viés de marketing, né, monetização e tal. Só que aí, né, uma designer, ela saiu dessa startup, aí a gente tinha um UX lá também, aí ele saiu. E ficou sem designer por um curto período, assim, né? E aí eu vi o desenvolvedor fazendo as telas, né?
eu, que sempre fui apaixonado por criação, falei, não, peraí, né? Ao invés de você fazer a tela, posso te ajudar, né? Então, fui cavando ali o meu caminho, né? Falei, pô, queria trabalhar com design. Eu vi a galera ali trabalhando com design, falei, pô, legal. Mas eu tava ali trabalhando com marketing, né? E aí comecei a trabalhar ali com design, né? Então, eu comecei a trabalhar com UX. Comecei a estudar mais UX. Isso eu tô falando há 11 anos atrás, mais ou menos. Então, comecei a me interessar um pouco mais pelo assunto e comecei a apoiar esse estúdio. Aí, esse estúdio, ele fechou, né? E foi incubado dentro de uma faculdade. Nessa faculdade, a gente tinha acesso a outras tecnologias ali. Então, a gente trabalhou muito com realidade virtual, realidade aumentada. E aí, começou a gente experimentar, fazer ali aplicativos, jogos, né? A experiência para essas tecnologias. Teve um tempo ali que a gente começou a atender ali o Instituto Ayrton Senna, então a gente fiz ali alguns aplicativos, a interface de alguns aplicativos para o Instituto Ayrton Senna, até que surgiu a oportunidade de eu entrar na Cielo. Na Cielo e Livelo eu sempre confundo, né? Nome muito parecido, mas eu entrei na Cielo em 2018. Na Cielo, em 2018, abriu uma porta para mim ali como designer de produto mesmo, né? Então, eu trabalhava nesse estúdio, incubado dentro dessa universidade, olhando para marketing, eventos e olhando também para design. Mas ali, né, na Cielo, foi a oportunidade da minha vida, assim, de entrar, de fato, dentro do mercado de design de produto, trabalhar com UX, com UI. Eu entrei em 2018, fiquei 6 anos na Cielo. Na Cielo, quando eu entrei, não tinha área de design. Então, eu entrei na diretoria comercial. Então, fui contratado para evoluir a experiência dos aplicativos utilizados pela força comercial. Então, o que isso quer dizer? A pessoa ela ia lá visitar o restaurante e ela tinha que anotar tudo que ela fazia, né, para aquele restaurante que tinha a maquininha de cartão de crédito. E aí, todo esse registro ela fazia por esse aplicativo que a gente desenvolvia. E aí começou a criar muita funcionalidade, o aplicativo ficou muito louco, com um monte de funcionalidade, muita inconsistência, o botão voltar, né, era do lado direito, então assim, pensa numa tela que normalmente por convenção o voltar fica do lado esquerdo, navegador, né, então você que está vendo e ouvindo, o navegador, se você olha, o botão voltar fica na esquerda, o aplicativo também, lá era na direita, então mas porque ele foi crescendo e a experiência não foi acompanhando a velocidade do time de desenvolvimento, que era muito alta. A galera desenvolvia muito rápido. O time era muito bom. E aí, eu entrei para cuidar desse aplicativo. Lá, eu me desenvolvi muito, assim, como profissional. Quando eu falo me desenvolver como profissional, não só como designer, mas também, né, eu tive uma gestora ali maravilhosa que trouxe muito para mim um viés de negócios. Então, comecei a entender muito das métricas, das necessidades de negócio e tal. Fiquei lá por 6 anos, né? 3 anos após que eu ficar, né? Então entrei em 2018, deu 3 anos, surgiu uma oportunidade para assumir a coordenação de design do time da Cielo. E aí comecei deu um friozinho na barriga na época, né? Então quem foi líder pela primeira vez ou quem ainda vai ser, dá esse friozinho na barriga, né? Falei, caraca, e agora, né? Será que eu vou ser capaz de guiar essa galera pela experiência que eu tenho, né? Bate aquela síndrome do impostor, né? Putz, sou capaz, mas eu tive todo o suporte ali da minha liderança. Ali, não, vamos lá, vamos junto, né? E viram ali esse potencial em mim. E, meu, foi muito legal. Foi uma experiência muito boa, assim. Então, coordenei por 3 anos ali o time de design. Montei o time de design ali, processos e tal. Então, foi uma experiência ótima, assim. A gente construiu bons produtos lá. E aí foi nessa primeira experiência montar time, então fazer entrevista de pessoas, né? Tudo eu aprendi nessa jornada minha na Cielo. Como é que eu contrato, como é que eu crio processos, como é que eu crio ali ritos dentro do time, como é que eu engajo o time, pessoas ali de diferentes localidades, né? Igual eu estava comentando no café, né? Então eu tinha um designer lá que a família dele é de Manaus, ali numa cidade, acho que é Urucará, ali perto de Manaus. E ele, vira e mexe, ele ia pra lá, né? Então teve uma call que eu fiz que ele tava naquele barco, assim, né? Na rede lá, conversando com ele e indo pra cidade dos pais dele. Então como é que eu gerencio um time, né? Eu organizo um time, coordeno um time, onde cada um tá em uma região. Foi muito legal o aprendizado. Passou ali esse período, né? De 3 anos que eu fiquei na Cielo, fui pra Livelo.
Então, recebi o convite ali, né, a oportunidade de entrar na Livelo para coordenar o time de design da Livelo. Acho que resumir um pouco dessa trajetória. Foi muito ali de oportunidades que foram surgindo, também um olhar sempre atento ao que está acontecendo à minha volta, né? Então, acho que essa movimentação de carreira ali que eu fiz, né, quando eu estava na startup, que eu estava olhando para marketing e olhar um pouco mais para design, foi a mais acertada assim, que eu tive assim, na minha carreira. Mas, falar assim, de experiência, pô, comecei vendendo pipa com 16 anos. Sabe? Eu vendia pipa, eu trabalhei no balconista de pizzaria. Mas toda a experiência, ela é válida para você usar em algum momento na sua vida, na sua carreira. Assim. Sim. Parabéns pela trajetória. Valeu. É legal ver essa transformação, assim. É interessante. Eu tenho o mesmo pensamento que você, porque tudo que a gente vai fazendo vai agregando ali. Eu comecei um pouco mais cedo, eu comecei com 11 anos, eu vendia salgadinho Olha só. nas redondezas perto da casa da minha mãe. E assim, o período que eu mais aprendi, digamos, ou tudo mais profissionalmente, foi uma época que eu trabalhei por 7 anos numa agência em Americana, que eu sou lá de Americana, naquela época tinha divisão do online e offline. E eu fazia tanto impresso quanto digital, tinha o flash e tudo mais. E ali eu fazia praticamente tudo, eu só não vendia o projeto. Tipo, os dois sócios vendiam o projeto e eu fazia tudo. Foi ali que eu descobri que eu não era bom de UI, então desisti da carreira de design visual e entendi naquela época que o que eu gostava é da arquitetura de informação, né? Que hoje é mais UX. Mudou o nome, a lógica é a mesma, né? Mas sempre tive aquela coisa assim, porque eu dei aula por um período, né? E sempre vinha o pessoal aula de CorelDRAW lá em Americana, muito tempo atrás. E depois aqui em São Paulo dei aula de UX e vinha muita gente do design gráfico e achava UX como um bicho de 7 cabeças e que o conhecimento deles, que eles tinham de design gráfico, não serviria para nada. E eu sempre colocava assim que, ó, é só uma nova aplicação do seu conhecimento. Tem as particularidades, tem as diferenças, mas é design no final do dia, assim. Tinha uma aluna que ela era especialista em diagramação de diário oficial. Nossa, muito específico. E assim, ela já tinha uma idade, então ela era mais fechada ainda. Falou, não, você vai fazer muito facilmente, você vai fazer o wireframe, porque você é tipo uma asa na diagramação. E o wireframe, se a gente pensar, é diagramação das informações, da estrutura e tudo mais. Aí passou o curso, ela, verdade, não era esse bicho de 7 cabeças. E é muito legal, né, porque você vai tendo novos conhecimentos, mas com base no conhecimento anterior, né? Você tem uma base ali, né? Muita gente tem que fazer isso, né, do nosso papel, né, de simplificar mais as coisas, né? Então, tirar ali essa impressão de bicho de 7 cabeças das coisas, né? A gente tava conversando igual no café lá, né, quando eu tava, por exemplo, lá na Cielo, eu tava na reunião, né, que aí eu falei, galera, a gente precisa de um style guide, e aí o cara, o gerente lá que ouviu de uma outra área, né, não tinha nada a ver com a nossa área, ele achou muito engraçado isso, Style Guide, né? Acho que ele nunca tinha ouvido falar. E aí ele me via no corredor e falava, ó, o Style Guide Boy aí, né? Só que aquele tiozão meio do churrasco, assim, né? Que ele fazia essas brincadeiras. Mas aí, no ponto de vista dele, né? Ele não fazia a menor ideia do que eu tava falando, né? Então, eu falei, opa, peraí, né? Ali eu tinha percebido que a gente tinha que simplificar mais as coisas, trazer para leitura dessa galera que não tá familiarizada com o design, né? O que é aquilo que a gente está falando, né? Às vezes é a mesma coisa, às vezes ele sabe o que é, só que a gente está chamando de um outro nome. Sim. E, Rafa, você pode contar pra gente, né, o que é a Livelo? Claro, claro. Livelo é um programa de recompensas, né? E a gente costuma muito falar ali que
a missão, né, que a gente tem ali, né, é ser o melhor ecossistema de engajamento que melhor recompensa o brasileiro. O que então a gente fala que é um programa de recompensas? Lá você acumula pontos, né, dentro da Livelo, então você pode cadastrar de graça, lá todo mundo, né, se maior de 18 anos se cadastra de graça. Você pode acumular pontos e esses pontos trocar por algo. Quando a gente fala trocar por algo, né, a gente tem um dilema lá que tudo vira ponto e ponto vira tudo. Então, assim, você pode acumular pontos, você pode trocar por um iPhone, você pode trocar ali, por exemplo, por um pote de cozinha, você pode trocar por produtos em geral, né? Dá para trocar por passagem aérea, dá para trocar ali por acomodação de hotel, aluguel de carro. Então, dá para trocar ponto por muita coisa. Inclusive, dá para pagar por Pix usando pontos. Transforma pontos em dinheiro. Encostei aqui. Ele transforma, dá para você pagar por Pix, inclusive, né? Você transforma pontos em dinheiro. Então, eu consigo transferir pontos, né? Transformar pontos para minha conta corrente. Então, eu tenho X pontos, né? Então, eu quero que esses pontos viram dinheiro para minha conta corrente. Eu consigo transformar pontos em dinheiro, né? E aí, você pode me perguntar assim, mas como que acumula ponto, né? Pode acumular ponto com cartão de crédito mesmo. Então, dependendo do cartão e do banco, você acumula ali uma quantidade de pontos pelo que você gasta no cartão de crédito. Mas você pode também comprar ponto. Então, você pode ter, às vezes tem uma promoção lá de pontos. Então, vou comprar pontos. Você fica acumulando pontos. Você pode assinar um clube que a gente tem que te dá X pontos por mês. Então, tem várias modalidades de assinatura. No fim, né, para simplificar, você acumula pontos e resgata esses pontos com o que você achar de melhor para você. Então, eu quero viajar, então vou acumular pontos para poder trocar por uma passagem, por uma hospedagem. E o que muita gente não sabe é que lá também é um e-commerce. Você pode comprar produtos em dinheiro, usando o seu cartão de crédito mesmo. Então, você pode comprar produtos não só trocando em pontos, né, mas pagando por dinheiro. Então, tem várias formas de acumular. Você pode comprar em sites parceiros também para acumular ponto, né? Então, é uma infinidade de formas de acúmulo e resgate. Muito legal. Essa questão de programa de fidelidade, acúmulo de pontos, é algo que é complexo, né? É a nossa grande missão ali de tentar simplificar, né? Simplificar esse processo como um todo, né? Ele é mais simples do que parece. É que, às vezes, é aquilo, né? Eu nunca tive contato, então acho que isso é complexo, é um bicho de 7 cabeças, né? Quando você entende, você fala, poxa, é mais simples do que eu imaginava. Acho que talvez ali é um dos maiores desafios que programas de fidelidade em geral, inclusive a gente, né? Tem ali de simplificar, né? Simplificar esse entendimento, porque pode até transformar um hábito de consumo das pessoas, assim. Então, ao invés de eu comprar no mercado, vou olhar no site da Livelo, porque se eu comprar no site da Livelo, eu acumulo ponto. Se eu acumulo ponto, quanto mais eu acumular, mais próximo eu tô de atingir meu sonho de viajar, por exemplo, usando pontos. Sim. Você chegou na Livelo no ano passado, né? 2024. Como você vê a evolução e a maturidade da Livelo em relação a design? A gente está num cenário muito parecido com muitas empresas, assim. Então, a Livelo é uma empresa relativamente nova. Ela tem 8 anos, vai fazer 9 anos agora em junho. A gente está num cenário muito próximo das empresas, onde a gente tem que disseminar pela Livelo, né, o valor do design. Porque muito do design ali é percebido como um aspecto visual. Então, é a tela que a gente entrega, né? Mas também design é estratégico, né? E a gente precisa multiplicar também, né, como a gente resolve problemas através do design, né? Então, o design, no fim, é resolver problemas. A gente poder identificar esses problemas e resolvê-los em melhor ali, benefício, né? Tanto para o usuário quanto para a empresa. Então, a maturidade, a gente não tem uma medição ainda na Livelo. Então, qual que é aquela... Tem uma medição, né, uma pesquisa com algumas perguntas que a gente faz. A gente não faz essa medição ainda. O que a gente está fazendo muito é disseminar ali o que design faz mesmo para nossas áreas ali onde a gente atua, para as squads, para as tribos. A gente criou recentemente, né, no ano passado, uma trilha de design explicando como que a área da Livelo está estruturada,
o que cada área da Livelo faz, um case lá que a gente tem dentro da Livelo, dentro do Pix, né, que a gente fez lá um projeto super bacana de pesquisa, teste, validação, para chegar no resultado final ali da tela, para que as pessoas entendam, e quanto mais com antecedência, né, as pessoas, quando eu digo ali, nossos parceiros de negócio, né, quem toma a decisão ali em relação às evoluções dos produtos, né, nossos parceiros ali dentro de tecnologia, dentro de arquitetura, dentro de segurança da informação, para quanto mais antecedência ali a gente ser envolvido, né, na identificação e na construção das soluções, melhor ali, mais intuitivo vai ficar esse projeto, né? E aí a gente está nesse processo de maturidade de design, de disseminar para a companhia o valor do design, metrificar ali como que a gente tem esse resultado das entregas, né? Como que a gente ajuda a mexer o ponteiro do produto, né? Da empresa, através da experiência. Então tem um chão ainda assim pela frente, como várias empresas têm, assim, né? Então a gente é bem realista nisso, mas é um caminho que a gente está perseguindo ali, bem, bem desafiador e bem bacana, assim. É muito interessante essa iniciativa do conteúdo, né? No portal de capacitação, né? Deixar ali a informação para todo mundo entender que design basicamente não é só fazer telinha, né? Tem todo o caminho que você pode chamar antes, né? E pode ser tanto para fazer mesmo uma telinha, mas pode ser para fazer uma facilitação, para entender melhor ali o que os usuários estão querendo, o que eles estão reclamando, né? É legal envolver assim e disseminar isso, né? E falar também na linguagem das pessoas, né? E a gente, né, às vezes é muito comum no dia a dia a gente ver a solução qual problema ela resolve, né? Porque tem muita gente que se apega à solução e não será que essa solução resolve um problema, né? Mas qual que é o problema raiz que causa isso? Será que a gente está tratando só o sintoma ou está tratando a causa raiz, né? Então a gente tenta investigar ali, entender, né? Quanto mais antecedência a gente entra, né? Através de metodologias de facilitação, de pesquisa, né? Para a gente poder sair com a solução mais completa ali, sempre, né? Alinhado aos objetivos estratégicos ali da empresa, mas também com as necessidades ali dos nossos usuários, né? Sim. A Tuia trabalhou por um tempo com o grupo Martins Atacadista e a gente fazia basicamente pesquisa. E daí a gente também, nessa lógica de disseminar informação e tudo mais, a gente fez uma coisa que pode parecer bem simples, mas funcionava muito para eles, que a gente basicamente fazia ou teste de usabilidade ou entrevista, e aí a gente pegava o conteúdo, né, os PPTs e tudo mais, subia, compartilhava com eles, PPT, PDF, e depois a gente foi criando planilha com o que a gente sugeria, sugestões, porque essa planilha virava backlog para a equipe de design e de desenvolvimento da Martins. Então aí a gente dividia por produto e fazia. Era uma coisa que, se pensar, muito simples, né? Mas tinha lá no OneDrive da Martins mesmo, do cliente, a informação de fácil acesso, todo mundo podia encontrar. Então sempre a gente entregava, né, o PPT, todas as coisinhas, mas tinha ali no formato que eles iam usar, entender e aplicar, né? E às vezes a gente acaba. Existem muitas ferramentas hoje em dia para fazer as coisas, só que a gente precisa falar a linguagem da empresa também, né? Não dá para colocar uma tabela dessa no Notion, sendo que a galera não usa Notion lá, né? Então, mas Notion é tão legal, pô, é maneiro, né? A gente sabe que é maneiro, né? Mas será que a galera usa? Vocês nem licença na empresa tem, né? Então, a gente tem que meio que da mesma forma que a gente traduz, né, como a gente se comunica com o nosso interlocutor ali, né, a gente tem que traduzir também nossas documentações ou os artefatos que a gente gera, né, para que as pessoas consigam acessar de uma forma mais rápida e mais simples, né? Sim. E como é a questão da hierarquia, né? Você falou
no nosso café ali que vocês estão em uma diretoria um pouco diferente do habitual do mercado, né? Como é isso? A gente está dentro da diretoria de MCC, que é Marketing, Canais e CRM. Já tive ali amigos, né, que também estavam dentro de uma diretoria de marketing. Eu já vi N diretorias ali, essa estrutura de área, né? Já vi time de design dentro da área de tecnologia, já vi time de design dentro da área de produtos, né? Hoje a gente está dentro da diretoria de MCC, que é Marketing, Canais e CRM. Nossa coordenação ali de design, né? A gente tem interface diretamente ali com o pessoal de tecnologia e produtos, porque a gente está inserido dentro das squads, mas hoje a gente responde para essa diretoria. Acho que não tem um certo ou errado, né? Tudo depende ali do direcional estratégico de cada uma das empresas, né? E como as empresas vão evoluindo as suas estruturas, né? O que vai fazendo sentido ali das interações. A gente ganha muito ali com time de CRM próximo da gente, time de marketing próximo da gente, principalmente de branding, tom e voz, né? Então, como a gente aborda ali e também, né, dentro dos canais que a gente atua, né, principalmente app site. Muito legal. E a questão do CRM é interessante também, né? Porque na primeira temporada a gente entrevistou pessoas fora de UX e o primeiro episódio foi com uma coordenadora de CRM. E aí ela deu exemplos de cases, de projetos que ela trabalhou, porque ela falou que CRM basicamente conhece muito o usuário. Assim, conhece os hábitos de compra, os hábitos de consumo, os dados, né, idade e tudo mais. E, assim, UX geralmente vai conhecer ou entender como essa pessoa navega pelo aplicativo, pelo site. Então, quando essas duas áreas se juntam, pode fazer projetos muito interessantes, né, com resultados muito bons, né? Quanto mais a gente potencializa a voz, né, do usuário dentro da companhia, quanto mais a gente entende, né, da voz do usuário, quem é ele, os hábitos de consumo, como ele navega, né, melhor, mais assertivo, né, melhor a gente consegue construir as soluções, né, então, puta, tem muita sinergia. Sim. E como é a estrutura e a formação da equipe? A gente está lá estruturado em 5 disciplinas dentro da área de design, né? Então, a gente tem ali o time de design de produto. Então, são os PDs ali, né? Os Product Designers que atuam dentro das squads. Então, a gente tem ali squads, tribos, ao qual os PDs atuam dentro delas. Então, a gente tem essa disciplina. A gente tem uma segunda disciplina ali de UX Research. Então, atua muito próximo ali com os times de pesquisa, realizando ali testes e identificando ali o comportamento do usuário dentro dos produtos, né? Então, auxilia muito, né, na condução e direcionamento de como a gente constrói nossas soluções ou valida nossas soluções. A gente tem uma terceira disciplina ali de UX Writing, então, onde a gente constrói ali a consistência de como a gente monta as telas, como a gente monta os fluxos, para trazer mais clareza, tirar a subjetividade, né? Então, a gente traz fluxos mais intuitivos através ali de uma facilidade de compreensão. Então, a gente não está falando só de revisão de texto, né? A gente está falando de facilitar a compreensão de quem está tendo contato ali com a tela, seja no app ou seja no site. A gente tem ali o time de Design System, então, para construir essa consistência e padronização de todos os componentes que montam ali os fluxos e os produtos. E a gente tem ali uma área de lab, né? O nosso Design Lab, que inova ali, trazendo provocações, né? Facilitando ali novas descobertas para a gente evoluir nossos produtos, né? A gente fez uma dinâmica semana passada, por exemplo, com o time de lab, né, conduzindo, onde a gente estava olhando bem no futuro ali, onde a gente queria levar um dos nossos produtos, né? A gente teve um compilado lá de mais de 70 ideias dessa ideação que a gente fez, e aí essas ideias a gente direciona ali com o time de produtos, né? Então, é quase como se a gente pegasse assim, fizesse essa ideação, traz ali uma dinâmica, né, com várias formas ali de conduzir.
a gente pegasse essas funcionalidades, essas ideias, colocasse numa caixinha, colocasse num laço assim, e falasse, ó, time de produtos, né? Presente para vocês ali de uma diversidade de ideias, de provocações ali, para que isso avance ali os produtos, né? Então, são essas 5 disciplinas que a gente tem, com mais de 30 profissionais ali atuando como um todo, né? Bem completo o time, né? E é muito legal essa questão do Lab, que mostra que tem um olhar de futuro ali, um olhar estratégico, né? De pensar o amanhã, né? Pensar o depois. Não só ficar trabalhando, entregando e fazendo, né? E tem coisa que a gente acaba vendo ali que pode ser até uma oportunidade para o presente, assim, né? A gente olha das duas formas. Putz, isso aqui talvez seja interessante direcionar, porque pode potencializar uma conversão, né? Será que tá todo mundo olhando para isso aqui, né? Então, a gente tenta o olho no peixe, o olho no gato, né? Então, não dá para olhar só para o futuro, tem que olhar um pouquinho para o presente também, mas a gente tenta movimentar muito isso, assim, dessas discussões, essas provocações para os times ali, além da execução do dia a dia, né? Sim. E como é a relação com as outras áreas de negócio, né? Como é a relação do design com as outras áreas de negócio da Livelo? A gente tem algumas cerimônias ali, qual a gente está presente, né? A gente, vou fazer alguns recortes aqui, né? Então, pegando a área de design de produto, né? Os product designers estão ali dentro das squads, onde tem ali uma área ali, um time multidisciplinar, né? Então, aquele padrão, modelo de squad de mercado, assim, que várias empresas acabam atuando. A gente tem ali o PO, o PM, ali o time de desenvolvimento, time de QA, né? Então, a gente tem ali outras áreas que às vezes participam de algumas demandas, como o time de segurança, o time de arquitetura, o time comercial. A gente está presente ali dentro dessas squads, nos ritos mesmo, com a metodologia ágil, né, aplicada ali na Livelo. Então, todos os ritos de metodologia ágil, a gente está presente, né? Então, a gente tenta sempre ali compartilhar nossas percepções. E aí, a gente, né, eu costumo muito comentar com o meu time, né? A gente é dono do produto também pela ótica ali de design. Então, a gente tem que contribuir também com a evolução do produto, a gente tem que estar de olho nas métricas de negócio, tem que estar de olho também na performance do produto, né? Então, será que esse aplicativo está rápido? Ele pode ser mais rápido? Mas não é o design que vai deixar ele mais rápido, mas tudo envolve a experiência, né? Se o aplicativo está lento, você não vai ter uma boa experiência com ele, mas não vai ser design que vai botar a mão na massa para mexer na performance. Então, a gente interage com os times para a gente poder evoluir o produto mesmo, que não seja ali a gente que vai executar. Putz, então, como é que a gente melhora a performance desse aplicativo? Todas essas provocações ali, a gente tem os ritos para que a gente possa contribuir, né, nessas discussões e nessas priorizações, para que a gente avance ali dentro das funcionalidades. Então, a gente tem uma troca muito legal com a galera. Os times são bem abertos, assim, para ouvir as ideias, né? Claro que tudo tem... às vezes é uma ideia muito boa, mas não é, talvez, a prioridade máxima agora. Porque, às vezes, a prioridade máxima é um direcionamento estratégico que a gente precisa seguir, mas não quer dizer que essa ideia ela não vá para frente no futuro, né? Então, às vezes, a ideia é muito boa, mas ela só não é o momento. Então, a gente tem uma troca bem, bem constante com a galera. O que, às vezes eu faço uma analogia também, que a gente é tipo o Waze do produto. Então, assim, a gente direciona, dá o caminho. Então, o caminho para você ter uma melhor experiência é esse aqui. Nem sempre a gente vai estar com a mão no volante. Então, às vezes quem está na mão no volante é uma outra área. Mas a gente direciona, fala, ó, aqui tem pedágio, tem buraco, tem uma estrada de terra. Não é o melhor caminho. O melhor caminho talvez seja esse aqui. Pode demorar um pouquinho mais de tempo. Vou pegar uma analogia para ir para a praia. Às vezes tem vários caminhos para ir para a praia, né? Tem uns mais rápidos, mais curtos, tem umas estradas melhores, mais boas. Tem uns caminhos que você demora um pouquinho mais, mas a estrada é mais segura. Então, você tem menos custo, às vezes não tem pedágio, enfim. Mas, né, a gente está indo do ponto A ao ponto B. A gente direciona esse caminho para onde a gente quer ir, né? Quando a gente fala isso, trazendo para os produtos, para onde a gente quer levar esse produto? Pode ser que isso aqui demore um pouquinho mais de tempo, mas no final da viagem vai estar todo mundo mais confortável. Nem sempre, né, a gente tá com a mão no volante. Então, às vezes, a gente tem que ir pelo caminho que é mais rápido, mas que talvez não seja o melhor caminho.
não quer dizer que a gente não possa olhar para esse caminho no futuro, né? Então, no fim, né, quando a gente fala que tá todo mundo no mesmo barco, usando essa analogia, a gente tá todo mundo no mesmo carro, né? Então, no fim, ao final da viagem, todos vamos chegar juntos, né? Então, a gente tem que sempre entrar num consenso, trocar ideia com os times para que sempre haja esse diálogo aberto, né? Para que todo mundo se sinta escutado e a gente entenda por que a gente está indo por esse caminho, né? Então, mais ou menos, assim, uma analogia que eu gosto de fazer, assim, que acho que faz um pouco de sentido no dia a dia quando a gente fala das outras áreas ali que interagem, né, com o produto, né? Sim. E é uma analogia interessante que faz sentido também, né? Porque. E é legal também que tenha a abertura das outras áreas, né? Para vocês proporem, colocar ali, né? Ó, a gente pode ir por aqui que vai mais rápido e vai chegar melhor. Ou a gente pode ir por lá, mas vai demorar mais, só que vai pagar menos pedágio. Tem essas opções, né? E aí, se a gente, eu sou muito fã de analogia, assim, mas se a gente ampliar um pouquinho mais, assim, tem motorista que é mais experiente, ele vai entender. Tem motorista que é novo, ele fala, putz, né, então eu preciso ir para cá, porque esse é o único caminho que eu sei. E isso entra muito no papel ali da gente disseminar o papel e o trabalho de design, independente da empresa que a gente está, assim, né? Toda empresa a gente tem que falar também, ensinar design para a galera. E quanto mais pessoas souberem, design não é só para designers, design é para todo mundo, né? Então todo mundo é tratar a experiência com E minúsculo. A experiência não é uma palavra, não é uma buzzword, uma palavra-chave que muda. Ah, meu Deus, eu tenho que fazer a UX do meu produto. No fim, tudo é experiência. As pessoas precisam entender, né, no geral, né, que a gente está pensando na melhor experiência para o usuário, né? E todo mundo pode pensar em construir um produto que proporcione uma melhor experiência. E aí, quanto a gente concilia, né, a viabilidade de fazer isso, né, seja tecnicamente ou de negócio, a gente tem o melhor caminho, né, onde tem uma boa experiência, é viável para o negócio e é factível, né, de desenvolver, né? Sim. E você pode contar alguns cases de sucesso da Livelo? Dá, né? A gente tem uma parada que a gente está fazendo lá que é bem legal. A gente está mudando os sistemas ali da Livelo quando a gente fala de gerenciamento de conteúdo. Como toda mudança de sistema, essa mudança de sistema a gente faz a revisão de jornadas, né? Então, é como se a gente mudasse a forma de desenvolver aquilo que a gente está fazendo. E isso, né, gera muita oportunidade para a gente olhar em algumas jornadas que às vezes ali fazia muito tempo que a gente não olhava. Então, o que a gente fez, né? É natural as empresas ali mudarem ali a sua forma de desenvolver os produtos, né? Porque tem que ser, a gente buscar cada vez ser mais ágil, cada vez ser mais eficiente, né? E nessa mudança de sistema, né, a gente teve a oportunidade de puxar ali e, digamos ali, capitanear, né? A gente liderar, né, a mudança de diversas jornadas dos produtos dentro da Livelo. Então, a gente puxou, fez um mapeamento ali de todas as jornadas, né, que a gente tinha dentro dos produtos, né? Então, das páginas de produto, nas páginas de listagem de produtos, para que essas jornadas elas pudessem ser revistas ali, melhorando a experiência. Então, não é sempre que a gente tem a oportunidade de revisar as jornadas. Então, vamos pensar num fluxo de carrinho e checkout, né? A gente vai mudar o sistema, vamos aproveitar que a gente está mudando. Como é que a gente pode fazer uma jornada melhor aqui de carrinho e checkout? Porque já vai ter que construir nesse novo sistema. Então, como que a gente faz essa revisão disso? Então, a gente puxou ali essa frente muito interessante ali de revisar ali diversas jornadas, né? Então, mais da metade das jornadas a gente conseguiu revisitar. Então, é o sonho ali de todo designer que tem aquela jornada, fala, putz, eu queria tanto que essa jornada fosse priorizada para que a gente pudesse melhorar a experiência. Putz, a gente deu um primeiro passo lá e quando a gente viu dessa mobilização da mudança de sistema, a gente já puxou todos os times para conversar, para fazer essas revisões. E aí teve algumas jornadas que elas foram revistas, e algumas jornadas falaram, putz, né, isso aqui vai entrar no backlog, vai entrar num segundo momento. Mas mais da metade das jornadas a gente conseguiu fazer essa revisão. E é jornada, hein? É muita jornada, é muita jornada. Então foi um processo bem bacana que a gente fez assim dentro da estrutura ali da Livelo.
De aproveitar uma mudança para mudar mesmo, melhorar, né? Gera ali mais valor, né, pro usuário que está navegando, né? Tem uma outra coisa ali também que a gente fez, né? A gente vive fazendo, né? Teste AB ali dentro dos produtos, porque a gente está do lado da área ali de CRO. Então, a gente tem muita oportunidade de melhorar a conversão dos produtos através da experiência. Então, a gente tem lá uma experiência que está em produção, fala, putz, se essa experiência fosse de uma outra forma. Então, se a gente pegasse ali essa experiência, transformasse e colocasse ali para ver se tem uma conversão, né? Nosso maior objetivo ali, né, é simplificar o universo da Livelo para os participantes. E, assim, todo o objetivo, né, de todas as áreas das empresas, né, deveriam ser esse, né? Como que eu deixo mais entendível, mais simples? Se é mais simples de usar, eu tenho a tendência de usar mais, porque eu não preciso ficar perdendo tempo aprendendo, né? A gente teve uma jornada lá que a gente simplificou a página ali de explicação, né, da Livelo como um todo, né? E aí a gente fez esse teste AB ali com o time de CRO. Pô, foi bem legal, assim, teve um resultado muito bacana. Então, de conversão. Então, a gente está com uma oportunidade ali, por ter essa proximidade, né? Nós somos áreas pares, né? Design ali e CRO. A gente fazer jornadas personalizadas. Então, vou fazer uma jornada personalizada para um tipo de cliente, porque faz mais sentido ele ter esse conteúdo. Então, jornadas personalizadas e teste AB, a gente consegue, em produção, a gente consegue fazer muito mais rápido, assim. Então, a gente é muito eficiente nessas jornadas, assim. É bem legal esse case e é bem legal também que design estava junto com CRO, né? Porque pelo menos eu escuto muito assim, CRO, tal, mas você vai ver a aplicação, não é bem ali CRO, ou pode ser mais aprofundado, né? E fica um pouco apartado do design, né? Porque parece que CRO é um pilar e design é outro. E tem Mas muita conexão, tem né? muita conexão, né? Tem uma outra conexão que a gente fez ali, mas isso foi mais com o time do Ágil, que eu acho que é legal trazer também, assim, que foi, eu acho que mas tem um sistema ali, um processo que a gente mudou com a vertical que a gente tem dentro de viagens. Qual que é esse processo que a gente mudou lá, né? A gente estava muito separado das squads em relação a processo. Então, assim, quando a gente fala separado, estou falando ali de demanda. Então, eu tenho uma demanda, como é que eu, time de negócios, trago para o time de design que tem que fazer essa demanda. Então, a gente estava em sistemas diferentes, né? O que a gente fez foi colocar tudo dentro de um mesmo sistema e a gente trabalhar ali, a gente trabalha com Gira, a gente trabalha dentro ali de subtasks dentro de uma história. Então, o que a gente fez? Ao invés de ter dois giras separados, a gente passou a trabalhar em um único gira, através de subtasks dentro desse gira. E aí a gente melhorou muito ali a visibilidade do que o design estava fazendo, a comunicação que o time estava tendo ali entre os nossos pares, né? E melhorou muito ali a conexão do time mesmo. Então, assim, ficava muito mais tangível e factível o que o design estava fazendo, qual que era o status daquilo, qual que era o progresso daquilo. O design se sentiu muito mais envolvido nas discussões de priorização e backlog. Então, o que a gente fez foi trabalhar junto com o time ágil, trabalhar com o time... E aí, quando a gente fala das conexões entre as áreas, isso é importante a gente ser meio poliglota ali em como a gente se comunica, né? Então, a gente sabia da necessidade do time de negócio, a gente sabia da necessidade do time de tecnologia, do time de ágil e também da nossa, de design. A gente juntou, construiu esse processo juntos e melhorou muito ali a interação do time e a visibilidade das entregas. Aí, esse processo a gente tem ali como um caso de sucesso, assim, em relação à interação e conexão. Isso é muito legal, né? Essa questão de processo. A Tuia fez algo similar com um cliente. Também a gente atende a empresa de TI de um grupo. E assim, a gente não tinha uniformidade do pedido de demanda. Então, no começo vinha por WhatsApp, depois e-mail, tinha alguns que eram no Gira. E cada pedido era de um jeito, não tinha questão de tempo de previsão de tempo de entrega, não tinha nada. Então a gente foi evoluindo, é um cliente que a gente trabalha há 3 anos já.
A gente foi evoluindo até que a gente escreveu o processo. Aí foi mais da nossa parte, porque da parte deles não tinha uma uniformidade, né? Mas a gente escreveu o processo e apresentou para eles. Ó, sugerindo tal. Eles colocaram alguns pequenos ajustes. Aí hoje é muito similar. O que muda é que tem a identificação Tuya, que é tipo a demanda da Tuya, porque eles também têm uma equipe de UX. Então, quando tem demandas, a gente cuida mais do e-commerce e deve começar a cuidar de outro produto agora, mas está lá. E tem um padrão de como tem que ser o pedido, de como tem que ser escrita a demanda, porque não tinha nada disso. E a gente ficava assim, e tinha vezes, quando a gente começou a trabalhar com eles, que 3 pessoas pediam demanda ao mesmo tempo. Então, qual é a Como, né? prioridade, né? Tipo, o que Quando eu tudo é faço aqui? prioridade, né? Isso é tão comum. Caraca. E esse é um caso assim. E sobre CRO, né, a Tuia fez 2 projetos, fez um com a Subway e um com a Anima Educação. E com o Subway foi muito legal que a gente conseguiu, assim, a gente organizou o menu, né? Basicamente a gente trabalhava o menu da plataforma de delivery. A gente uniformizou o menu, melhorou muito a categorização, descrição, imagem, e no final a gente sugeriu ali 2 novas categorias que dobrou as vendas em 2 meses dessas novas categorias. E ali foi design trabalhando junto com marketing. A gente trabalhava mais, a gente fazia a parte de CRO, né, mas conversava muito com marketing, alinhando ali o que a gente podia fazer, o que era permitido, o que não era. Então é muito legal essa coisa quando a gente não faz só a telinha, né? Tem o ou faz a telinha, mas ela dá um resultado de negócio, um resultado tangível, né? Não é tipo, ah, ficou bonito. Não, Como é que vai saber que aumenta, deu certo, né? Como é que vai saber que funcionou, né, Gilmar? dobrou as vendas ou aumentou em 50%. Então, aí tem o resultado do negócio, né? É muito. A gente precisa muito ter esse olhar, né? Para o negócio entender ali como converter mais, né? Sem deixar também, né, de disseminar a voz e as necessidades, dores do usuário dentro da companhia, né? Mas a gente tem que manter esse olhar ali firme para o negócio. Também tem que ser sustentável, né? Tem que a gente trazer também esses resultados, né? Aí eu acho que é onde entra de a gente provar o valor ali, provar o valor do design, mas a gente trazer esse resultado, né, através de uma mudança, não, foi uma mudança simples, né, mas uma boa sacada que vocês tiveram, né? Sim. E como a Livelo está aplicando inteligência artificial no dia a dia? A gente, dentro da área de design, né, dentro da área de design, a gente utiliza para apoiar na síntese ali das pesquisas, então já é uma realidade no dia a dia, a gente utiliza, né, inteligência artificial em relação às pesquisas que a gente realiza. Então é presente no dia a dia. Writing também, a gente tem um apoio ali de inteligência artificial na construção dos textos, e claro, assim, né? A gente tem muito do tom ali da Livelo que a gente ajusta também de acordo com onde está construindo essa simplicidade, né? A forma como a gente se comunica, né? Então a gente tem tudo isso já construído, mas apoia, né? Ajuda a apoiar ali para a gente ter essa base para construir. A gente fez um projeto, esse projeto foi muito legal. A gente estava fazendo um projeto com o time de Design System para a gente ter um plugin dentro do Figma que pegava a tela do que a gente construía e já jogava no código baseado ali no que a gente tinha de códigos dos componentes do Design System mesmo. Então, as layers com uma padronização de nomenclatura para a gente poder entender ali como a gente entrega ali um código mais rápido. E isso facilita a vida de muita gente, assim, né? Do time de desenvolvimento, time de design, né? Agiliza muito o processo. A gente está avaliando, né? Então, esse teste que a gente fez dentro ali de casa, então foi muito legal com o time de inovação da Livelo, né? Então, a gente poder realizar esse teste. Então, está em análise, a gente está avaliando.
E a gente lançou recentemente, então a gente lançou essa semana, para quem se cadastrou ali. A gente tem um programa de beta testers dentro do aplicativo da Livelo. Então todo mundo pode entrar lá e se inscrever no programa de beta. E aí, para essas pessoas que se cadastraram, a gente lançou agora, né, uma inteligência artificial que te ajuda a você realizar o seu sonho da sua viagem. Então, vamos supor assim, eu quero fazer uma viagem, eu tenho o sonho de conhecer a Aurora Boreal. Não tive essa oportunidade ainda, um dia terei, mas nunca fui e quero conhecer. Então, através desse chat, né, dessa inteligência artificial, eu mando lá para chamar o expert, né? Eu mando pro expert. Expert, quero conhecer a Aurora Boreal. Como é que eu faço? Quero conhecer no final do ano. E aí, essa inteligência artificial, que é uma IA generativa, ela olha meu hábito de consumo, quantos pontos eu acumulei, a média de pontos que eu acumulei durante ali, os últimos meses, e me dá uma recomendação. Fala, ó, Rafa, essa IA responde para mim, né? Então, para você realizar seu sonho de conhecer a Aurora Boreal, visitar e tal, tem esses países, essa data aqui você vai precisar de tantos pontos. Para isso acontecer, você precisa ter um acúmulo de X pontos. Então, você pode acumular pontos assim, assim, assim. Então, ela orienta. É como se você tivesse um amigo que manjasse muito de viagem e de pontos, e ele te mostrasse como que você acumula esses pontos para você poder realizar essa viagem, você resgatar essa viagem. Então, a gente fez essa IA generativa e lançou para os betas ali há pouco tempo. Quem quiser testar é só se cadastrar no beta lá no aplicativo da Livelo, e aí está disponível lá essa inteligência artificial. Muito legal É essa. legal pra caramba, é bem legal. É porque eu fico lembrando aqui, a gente já fez vários projetos que lá no passado que tinha essa coisa, né? Projetos de aposentadoria, projetos de questão mais voltada pelo lado financeiro, né? E tinha sempre um passo a passo, mas era muito robótico e era algo que não era, tecnicamente, era muito difícil, né? Porque tinha que pegar ali os dados do usuário, então ele tinha que ficar entrando, tinha que ser várias etapas para ir colocando, né? Ah, você quer se aposentar com quantos anos? 65. Quase um formulário que Qual a você sua renda preenche, né? mensal? 50, quero ter 10 mil. Ah, quanto você tem de patrimônio hoje? Quanto você ganha? Então, basicamente, esse expert, ele vai puxar tudo isso e entregar para a pessoa, né? Muito legal É isso. exatamente isso. Só que aí o legal é que essa inteligência artificial, como é para pessoas que já estão cadastradas lá, então ela já tem todas essas informações suas ali, né? Então você não precisa ficar preenchendo nada. Então, eu preciso falar, eu acumulo tantos pontos, eu tenho cartão X, né? Ela já, Ela já vai trazer ela tudo. já consegue trazer tudo e direcionar, assim, né? Então, inteligência artificial, acho que ela é uma realidade para hoje em todo mundo, né? Então, a gente precisa ter essa prática, né, de entender, conhecer, fuçar, nessa curiosidade. Vai ajudar muito para a gente como designer, né? Como a gente resolve problemas, constrói ali soluções, de todo mundo ali poder ter esse contato, né? Saber construir um prompt. Como é que eu mando um prompt para uma inteligência artificial? Simples mesmo, um chat GPT da vida ou qualquer outra inteligência artificial. Então a gente precisa ter esse contato próximo do dia a dia para que a gente entenda as possibilidades, né? Acho que é o mais importante. Acho que é entender, né, o que é possível e é legal tudo que você trouxe, porque são casos práticos, né, que vocês estão testando, usando, fazendo, isso é muito legal. A gente está tentando cada vez mais colocar na prática no dia a dia para não ficar só na teoria, né? As possibilidades, né? Acho que um passinho de cada vez, a gente tem muita oportunidade ainda envolvendo inteligência artificial para a gente, né, evoluir e aproveitar ali para, no fim, o resultado é sempre olhando para o usuário, né? Como que a gente melhora ali a compreensão do usuário naquilo que ele precisa fazer, ou como a gente apoia e ajuda o usuário a entender mais do nosso negócio, né, para simplificar. Então, a IA também vem para ajudar, né, nisso. Com certeza.
E como você vê o futuro dos programas de recompensa e como o design pode ajudar? A maior, acho que o grande X ali da questão, né, é a gente simplificar, como a gente comentou ali ao longo do papo, né, da gente cada vez mais simplificar para as pessoas em geral entenderem que elas podem acumular pontos, né? Não preciso ter um super cartão de crédito para acumular ponto, para poder trocar por passagens aéreas, né? Tem várias formas de acumular ponto, não necessariamente só usando o cartão de crédito. Acho que o maior desafio ali é a gente poder disseminar essa simplicidade para que todo mundo entenda como que funciona, achar formas ali diferentes também das pessoas utilizarem, né, esses pontos. Então é um desafio também que design está em conjunto, acho que com todas as empresas ali de programa de pontos. Teve um amigo meu que foi muito, muito legal, que ele mandou uma mensagem para mim, que ele foi, por exemplo, na farmácia, e aí ele mandou um áudio para mim contando, achei um barato. Ele foi na farmácia e aí ele tinha esquecido a carteira dele na casa, e ele precisava comprar um remédio. E ele, putz, né? Precisava comprar um remédio. E aí ele tava no caixa já. E aí a moça do caixa falou: Olha, você tem tantos pontos aqui da Livelo para utilizar. E aí eu tenho? Eu falei: Tem, você pode comprar aqui usando os seus pontos, né? Aí ele cadastrou lá, né? Colocou o CPF dele lá e usou os pontos para comprar, por exemplo, o remédio que ele precisava. E a carteira dele já ficava em casa. E aí foi muito legal quando ele mandou um áudio pra mim. Ele falou assim: Rafa, foi como se eu tivesse colocado a mão no bolso e tivesse achado um dinheiro no bolso, né? E esse, pô, essa experiência uau, assim, né? Que ele teve ali naquele momento, que foi muito legal, assim. Então, como a gente proporciona mais dessas experiências, né? Tem várias formas como comentei, tem várias formas de acumular ponto, né? As empresas podem comprar pontos para beneficiar seus funcionários também, né? Então, ao invés de eu dar uma caixa de chocolate, uma cesta de chocolate, pô, eu dou 5.000 pontos da Livelo, o funcionário troca como quiser, né? Então, como a gente dissemina, né, isso, né, não só para os usuários, mas para o ecossistema inteiro, né? Empresas, né? Pessoas, enfim, para que as pessoas entendam as possibilidades, né? A gente igual a gente comentou, né, que tudo vira ponto, ponto vira tudo, né, é o que a gente quer trazer, assim, e o poder, né, de empresas de ponto no geral, assim, né, de fidelidade, que é um poder de hábito de consumo que a gente pode mudar, né, então, no fim, a gente acaba mudando até o hábito de consumo das pessoas, pô, ao invés de eu ir no mercado, hoje eu penso, ao invés de ir no mercado comprar algo, pô, eu posso comprar algo num site lá de pontos, né, no caso, eu posso entrar no site do Livelo, comprar, acumular pontos para eu poder realizar meu sonho de ver a aurora boreal, por exemplo. Então, é um poder de transformação muito grande, né? E, então, acho que são duas coisas, né? A evolução a gente vê, né? Cada vez trazendo essa simplicidade e também ali fazer com que o hábito de consumo possa até ser alterado, assim, né? Até essa questão de ser simples, de fácil entendimento, tirar o estigma, né? O mito de que é complexo. É isso E que aí. também pode demorar muito, né? Porque tem aquela coisa assim, se a pessoa demora muito para juntar, ela pode desanimar e parar. Então tem várias variáveis ali. E eu vejo também que está muito ligado, né? Como mexe com dinheiro, está muito ligado à educação financeira, né? Também. E como é uma, é uma dificuldade do brasileiro, acho que é muito lidar, mas também é uma preocupação que muitas escolas já estão colocando essa questão de educação financeira e tudo mais. Então, pode ser que no futuro as pessoas entendam de forma mais fácil também, né? Porque precisa ter um entendimento do uso, né? Tipo, vou comprar aqui, vou juntar um pouquinho e vou fazer isso. Porque hoje, assim, até quando a gente trabalhava com a Martins, eles tinham cashback, porque é moda agora, né? E eu lembro que eles, no começo, eles queriam colocar um outro nome e tal. Até que o pessoal falou, não, chama de cashback. Porque cashback, todo mundo sabe o que é. Eu vou lá, compro e ganho, tá bom. Sabe? Não tem essa coisa. Então, eu vejo que é muito disso, né? De deixar fácil para que todo mundo entenda
e depois que vire um hábito mesmo, né? É das pessoas poderem entender, pô, se eu posso acumular ponto comprando um sabão em pó, então vou comprar de pontinho em pontinho, né? E aí, quando a gente começa a ver, pô, é mais rápido acumular pontos do que as pessoas imaginavam. Então, acho que tem muito disso que você falou, assim, das pessoas entenderem o poder ali do dinheiro também, né? Poder ter essa educação financeira, mas essa missão, acho que de simplificar e acho que tanto na nossa área de atuação ali, do caminho de loyalty, né, de fidelidade, mas também como qualquer outra área, assim, quanto mais simples for, mais entendimento. A gente tem contato com tanta coisa hoje em dia, né, tanta informação de tudo, assim, né, onde a gente passa, a gente absorve muita informação. Então, quanto menos carga cognitiva tiver na navegação dos produtos ou no entendimento, né, as pessoas vão achar mais fácil. Não precisa fazer um cursinho, né, do Senai para poder mexer, né, no aplicativo. Tem que ser intuitivo, tem que ser simples, né? É a nossa missão, assim. Sim. E, Rafa, você está nos últimos anos, você está na liderança, aí primeiro na Cielo, agora na Livelo. Você falou que no começo deu um frio na barriga ali e tudo mais. Que conselho você dá para os ouvintes que estão querendo ir para a liderança ou que estão no início da liderança agora? É uma baita pergunta, assim. Já me perguntaram outras vezes também. Acho que a primeira coisa que eu diria, assim, você não vai ter a resposta de tudo. E nem queira, assim. Não, você não vai ter as respostas para todas as perguntas que te fizerem. Então, às vezes eu vejo assim, eu tinha um pouco dessa preocupação. Putz, eu me tornando líder ali do time, né? Em relação ao cargo mesmo, né? Então, agora eu tenho um cargo ali de coordenação. E se o time perguntar tal coisa? E se eu não souber? Acho que isso deu um friozinho na barriga, assim, né? E aí o que eu entendi, assim, meu, eu não vou ter todas as respostas. E nem quero, assim. Mas a gente tem que saber fazer as perguntas certas, assim. Por mais que chavão, putz, é muito chavão isso, mas eu acho que é por aí. A gente tem que ser curioso e tem que ter um pouco dessa autoconsciência. Eu não vou ter a resposta para tudo e a gente vai poder construir, chegar lá juntos, assim. Importante também sempre estudar, nunca deixar de lado, né? Então tem livros ótimos ali que falam de liderança, usar as experiências que a gente tem anteriormente, né? Então de lideranças que a gente teve que nos inspiraram. Poxa, o que aquele líder, né, ou aquela líder que eu tive, o que ela fazia que me motivava, me deixava engajado? O que pegar também exemplos que não foram tão bons, né? Então, o que aquela liderança fazia que, meu, não era muito legal? E a gente extrair, assim, sempre o melhor para que a gente possa colocar em prática no time, de uma forma muito transparente, assim. Então, quem quer seguir o caminho de liderança, né? Não ter receio de você não ter as respostas, não achar o caminho. Você tem um time para isso e você tem ferramentas para isso, né? Existem lideranças ali mais acidentais, né? Não, opa, de repente, né, uma pessoa saiu e me colocaram lá no lugar da liderança, né? E agora o que eu faço, né? Então tem lideranças acidentais e lideranças mais naturais, assim, né? Ambas, né? Acho que tem o seu desafio, assim, né? Conduzir o time, né? Saber também lidar com o silêncio, né? Muitas vezes, né, a gente pode achar que às vezes a liderança é solitária. Então, às vezes, você chama o time, ou orienta o time, ou numa dinâmica que você está fazendo e ninguém responde nada. Você fala, mas é natural, é uma coisa comum mesmo de acontecer. Quem está facilitando, quem está na ponta ali, né, orquestrando, nem sempre você vai ter o feedback positivo das pessoas ou o retorno delas. Então, é saber lidar com essas situações que possam te colocar numa síndrome do impostor ali. Não, eu não sou capaz, não posso. Acho que tudo é possível com desenvolvimento. Então, tem pessoas que vão ter mais facilidade, né, em lidar com outras pessoas ou lidar com essas questões. Tem pessoas que vão ter um pouquinho mais de dificuldade, mas não quer dizer que não possa também ser aprendido. É sempre ser transparente, assim. Aprendi desde sempre, desde que eu me conheço com gente, com todas as pessoas que passaram na minha vida, assim. E a gente ser transparente, ser aberto ali com as pessoas,
Se tiver acontecendo alguma coisa que não estiver legal, sentar, conversar, falar o que está acontecendo, né? Vamos melhorar, como a gente pode melhorar. Ter muita humildade também, então saber que você, assim como as pessoas do seu time, tem pontos de desenvolvimento, e quem não tem, ninguém é perfeito, e eu nem quero ser, ninguém é dono da razão, eu muito menos, mas a gente poder fazer o time refletir, fazer as pessoas pensarem. A gente precisa de pessoas pensantes, a gente precisa de pessoas refletindo, questionadoras, dando pontos de vistas que você não enxerga. Acho que a gente tem que estimular essas coisas, assim, mas acho que o principal, assim, não, o líder não tem que ser o oráculo. Ele não tem que ser a pessoa lá que entra, a gente entra numa sala, vai lá, bate na porta, fala um problema, e aí, através de uma bola de cristal, o líder puxa uma solução e vai ser feliz. Acho que não é por aí. Sim. Tem que ser ali, acho que a gente saber fazer as pessoas construir esse raciocínio que a gente construiria para resolver esse problema, né? Às vezes, quando as pessoas trazem as coisas para mim, eu volto com umas 5 perguntas. E às vezes elas mesmas têm as respostas. Só que elas precisam encontrar essas respostas, elas mesmas precisam se ouvir para chegar nesse caminho, assim. Sim. Essa questão de humildade, de abertura, de transparência, eu sigo também e acredito que é muito bom. Quando dá um problema, não encontrar o culpado, mas entender por que deu aquele problema e o que a gente pode fazer para não dar o problema de novo. Quando também a questão de resolver o problema, eu gosto muito de dar autonomia também. Tipo, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Se tá certo e tem o seu jeito, resolve. Não precisa vir aqui pedir ou coisa assim, né? Mas o principal, assim, eu deixo o time bem dia a dia, assim. Eu gosto dessa coisa de escutar também. E assim, a não ser que seja um problema muito absurdo, que aí eu tenho que entrar, eu entro para resolver, mas entro lá, resolvo, aí volto com o time, o que a gente pode fazer aqui para não dar esse problema de novo? Isso é ótimo. Isso é ótimo mesmo. E tem uma coisa que é muito comum também, e aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, às vezes, né, quando eu for fazer alguma coisa, eu faria desse jeito. Só que cada um tem um jeito de fazer. E no começo, né, quando tem essa transição ali do operacional para a gestão, o líder ele tem que saber largar um pouco o osso. Então, assim, putz, né, eu faria essa apresentação de resultados desse jeito aqui. A pessoa, às vezes, precisa do tempo dela e do direcionamento para chegar no resultado que você quer. Quando a gente delega alguma coisa para alguém, nem sempre o resultado vai sair como a gente... Se eu pegasse para fazer, eu faria desse jeito. Não estou falando que eu faria melhor, mas eu faria diferente. E aí, o líder tem que saber um pouquinho conviver com isso, porque senão a gente começa a sabotar um pouco a entrega do time, né? Então, o time precisa se desenvolver. Precisa trazer pontos de vista diferentes do seu, de como você construiria. O time tem o tempo dele também. As pessoas têm o seu tempo para chegar nessa construção. O importante é não deixar de direcionar, né? Então, às vezes vem um resultado, o líder pega o resultado do time e muda para fazer do jeito que ele faria. Então, aí você acaba sabotando a entrega da pessoa, ao invés de direcionar ela para chegar no resultado que você quer. Sim. E quais conteúdos, aí pode ser série, filme, livro, você pode citar como inspiração, que você usa no seu dia a dia, que você viu, gosta, recomenda? Tem um amigo meu que tem uma conta no Instagram. A primeira coisa que veio na cabeça agora aqui para falar, mas eu acho que é muito legal isso, assim. Tem um amigo meu, o Marquinho, ele tem uma conta que chama O X da Questão. Ele é maravilhoso. A cabeça dele é muito boa, assim, porque ele é muito criativo. Ele é muito criativo. Muito, assim. E o olhar de mundo dele é muito da hora, assim. Muito da hora. Então, por que eu falei dele, assim? Sigam o X da Questão. Ele é bom demais. Tem muito post legal lá. Mas, assim, ele é uma inspiração porque ele tem um olhar de mundo muito vivo. E isso faz muita diferença no dia a dia. A criatividade
ela tem que ser estimulada, senão ela morre, ela adormece. Então não dá pra gente. Então, muita gente vai falar de livros. Escutem e assistam aqui todos os episódios, vai ter livro, artigo. Eu vou falar do Instagram do Marquinho. Porque essa visão de criatividade ela é muito importante pro nosso dia a dia. Porque a gente às vezes tem que improvisar. Nem sempre as coisas vão sair como planejado. Então, o Marquinhos tem várias contas lá. Tem uma conta que ele, eu acho demais, é Typo Addict. Eu acho que é Typo Addict, desculpa, Marquinhos, não vou lembrar o arroba lá. Mas ele enxerga letras em formatos de objetos. E é maravilhoso isso. Então ele olha, tipo, sei lá, um parquinho lá, e aí ele viu a letra A no formato da estrutura do balanço. E aí ele vai e posta lá, exatamente você vê o A, assim. Então, eu de novo, né, voltando ali no ponto do porquê, né, acho que para inspiração, a gente tem que manter o nosso olhar vivo, a nossa chama acesa, ela não pode apagar, a gente não pode abaixar a guarda, porque no momento que a gente abaixa a guarda, entra uma experiência ruim, entra uma experiência que não tá legal, porque a gente não tá olhando para a criatividade, resolver o problema de uma forma criativa, de trazer ali esse olhar, essa chama, essa inquietude, essa curiosidade. Então, é um cara que eu me inspiro muito, assim, nessa visão de mundo. Ele fez uma coleção de Yakult, ele pintou os potinhos de Yakult como se fossem personagens, assim, e ele fez todo o background ali, o backstage, sei lá, o making off de como ele produziu isso. Pô, eu falei, e o potinho do Yakult tem um formato exatamente de um rosto, o tronco, é muito legal. Então, assim, fiz uma puta propaganda aqui agora do Marquinhos, mas consumam conteúdos que estimulem sua criatividade, sejam criativos. O mundo precisa de gente com essa chama, essa energia de positividade, de ver coisas, esse olhar de criança, entre aspas, sabe? Então a criança sempre olha o mundo muito colorido, muito feliz, e a gente precisa também sonhar alto, assim. Tem que ter o pé no chão? Tem, mas a gente não pode deixar de ser criativo. E a gente tem que perder o medo também de ser criativo. Então, a criatividade ela tem que ser exercitada mesmo, assim. E a gente tem que perder o medo de ser criativo e arriscar. Sim. Então, Marco Moreira, né? Um abraço, Marquinhos. Para quem quer seguir, é o X da questão, tá no Instagram e tem no LinkedIn também. Ele é bom demais. Amigão meu também, muita gente boa. Marquinhos é uma figura. E para fechar, Rafa, como o pessoal te encontra nas redes sociais? Eu tenho o mesmo nome para tudo, é Rafinha Prado X, Rafinha Pradox. Então, tudo junto. Tô em qualquer rede que vocês colocarem, vai aparecer. Então, Instagram. Eu sou mais ativo no Instagram mesmo, mas no Threads estou lá para falar do meu Coringão, para vibrar quando a gente ganha. E é isso aí. Muito bom. Então, muito obrigado pela participação aí, pelo papo, foi muito bom. Obrigado. Muito profundo. Quero agradecer também aos ouvintes que chegaram até aqui. Para quem quer assistir os outros episódios que a gente já gravou e os próximos, é só seguir o podcast nas plataformas de streaming e atuar nas redes sociais. Até o próximo episódio.